Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast Vida Nova, de número 41. Eu sou Rodrigo Bibo e hoje, na pré-gravação, decidimos que não teremos mais entradas no BTcast Vida Nova. Afinal, eu tô com o dono da casa toda aqui. Seja muito bem-vindo, Jonas Madureira. Aê, muito bom, muito bom. Já gostei, viu, Bibo, dessa inovação. Olha aí, Jonas chegou já inovando, né? Chegou inovando. Jonas, mas uma coisa que a gente não pode mudar é alguns recados importantes aí. O que a Vida Nova tá preparando pra nós em 2021 que você já pode falar, Jonas? Eu sei que a galera já tá meio assustada contigo, porque nos teus stories tu já tá dando um monte de spoiler, a galera do marketing tá desesperada, mas e aí? Oficialmente, o que tu pode adiantar pra nós aí que Vida Nova tá trazendo pra nós? Cara, olha só, a gente vem esse ano aí com uma consolidação de um cronograma que a gente já vem fazendo há um tempinho, né? Então, o que vem pra esse ano de interessante é tanta coisa, Bibo, mas eu diria, olha aí, que o livro do Enan, do Enan não, essa é outra história. Ó, quase que ele entrega, hein? Quase que ele entrega. Quase, não, eu já entreguei. Eita, nós. Galera andando no Google agora, quem é esse cara? Quem é esse cara? Qual a obra desse cara? Esse é um comentário de Levítico que a gente vai lançar, né? Esse comentário vai chegar muito provavelmente esse ano, né? Do Gordon Wenham. É um comentário muito bom do livro de Levítico e eu acho que vai ser uma grande surpresa aí. É um livro pouco estudado em termos de interesse em geral do público, né? Por conta, obviamente, do material e do conteúdo que Levítico, né, aborda, mas que é de extrema importância para quem estuda teologia bíblica, né? Mas além desse, tem os livros do Stephen Wellman que a gente vai lançar, tem Ferguson que vai lançar também um livro sobre a pregação de Cristo, que é muito indicado pelo Tim Keller, por exemplo. Eu acho que um que vai mexer bastante com a discussão de teologia bíblica e a parte que envolve a missiologia da igreja, que é o templo e a missão da igreja, do Greg Beale, que vai sair o livro na íntegra, né? A gente já tinha no mercado o resumo, agora a gente vai ter o livro A Obra mesmo, né? Que é uma obra de peso, uma obra importante. Então, essas são algumas das obras que vêm por aí, né? Olha aí, gente, que legal, hein? Que bacana. E, gente, a gente sempre fala aqui, né? Valoriza, porque trazer um livro, gente, traduzir, lançar o livro, cara, é um trampo, é um gasto. Então, valorize aí as editoras que procuram trazer boa teologia para nós. Ô, Jonas, e o teu, cara? Poxa, mano, e os teus livros? Cadê, mano? Cadê o comentário de Tiago, velho? Você deu uma casquinha aí ano passado, depois não tocou mais no assunto. Pô, mano, Tomás de Aquino. Cara, ele está exatamente aqui na minha frente, não é? O de Tiago, ele deu um pouquinho mais de trabalho do que eu esperava. É aquela coisa, cara, a gente começa a escrever e aí a coisa começa a ganhar mais corpo e aí a gente não fica satisfeito com o que tava, o editor fica louco com a gente. Abandona, Jonas, abandona. Exatamente. Mas o que aconteceu de interessante é que nesse meio tempo, o livro de Tomás de Aquino acabou acelerando mais o processo e é bem provável que ainda esse ano a gente tenha aí o Tomás de Aquino e o Conhecimento de Deus, a imaginação a serviço da teologia. Eita, olha, rapaz, isso aí foi o teu doutorado, né, Jonas? Foi o doutorado, né, eu dei uma mexida também nele, fiz alguns ajustes, mas a ideia é fazer uma apreciação evangélica do Tomás de Aquino, oferecer uma leitura evangélica da teoria do conhecimento do Tomás de Aquino, que eu acho que é importante para quem estuda teologia, né? A gente que lida com a teologia mais de corte protestante acaba esquecendo esse gigante da teologia que tem uma contribuição importante para a história do pensamento cristão e, sobretudo, para aquela questão que envolve a cientificidade da teologia, né? O caráter científico da teologia, a discussão que envolve o caráter, o estatuto de cientificidade da teologia, né? Então, eu acho que essa é a contribuição desse livro. Olha aí, muita coisa. E o Inteligência Humilhada que continua, né? Volta e meia a galera tá me marcando, marca você aí também, continua abençoando a nação aí, Inteligência Humilhada. Daqui a pouco tem que ter a versão capa dura, comemorativa de 1 milhão de cópias vendidas, vai ser show de bola. É um homem de fé. Olha aí, por que não, né? Por que não? Jonas, estamos aqui, eu tô segurando em minhas mãos um lançamento de edições Vida Nova de Jonathan Leeman, ele que até onde eu sei está ligado ao Ministério Nine Marks, do Mark Dever, né, é parceiro, ou não é mais, ou eu tô viajando aqui, nunca foi, sim, né, foi sim, claro. E ele tem aqui
As Chaves do Reino, a natureza política da igreja como embaixada de Cristo. Um livro que eu peguei na minha mão, achei, um tom devocional, bacana. Rapaz, e comecei a apanhar e tomar pedrada e ter que usar Google, porque o negócio aqui é sério, é sério. As Chaves do Reino, Jonathan Leeman. Jonas, qual é o problema desse livro? Gente, quando a gente fala qual é o problema, quem é da academia entende um pouco mais, né? O que esse livro quer resolver? Qual é o problema que esse livro identificou e ele procura responder? Ele procura trazer a contribuição dele. As Chaves do Reino, a natureza política da igreja como embaixada de Cristo. O que o Jonathan Leeman quer com a gente? Olha, o Leeman, em primeiro lugar, é uma sumidade aí, viu, Bibo? Ele é um cara que tem uma cabeça incrível, uma amplitude de leituras invejável do ponto de vista do alcance, né? Muito rica a fortuna crítica do pensamento dele, do que ele escreve, do que ele produz, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente quando eu estive no estágio ali do Nove Marcas, né, na CHBC. Hoje ele é presbítero na Cheverly Baptist Church, que é uma igreja que foi plantada pela Capitol Hill Baptist Church, que é a igreja que o Mark Dever pastoreia, e o Jonathan Leeman foi com esse grupo plantar essa nova igreja. E na época que eu estava lá, o Leeman me apresentou esse livro, ele sabia que eu estava envolvido com a Vida Nova, etc., me apresentou esse Political Church, né? Na época, a gente olhou o livro, deu uma olhada naquele contexto em que a gente estava, né? E eu achei o livro muito promissor, muito interessante. Quando comentei aqui com o pessoal da Vida Nova, todos eles foram unânimes na contratação e a gente conseguiu contratar a obra. E finalmente a gente tem ela em mãos. Ela é uma obra que trata de uma questão que envolve, sobretudo, a relação entre teologia política e teologia pública. Eu diria muito mais uma obra de teologia política, Bibo. E qual é a questão que o Leeman se propõe a tratar nesse... Jonas, vou ter que te interromper. Gente, só pra você não ficar bravo. Pô, Bibo, fica interrompendo o cara. Antes da gravação, o Jonas falou, Bibo, me interrompe se tu ficar com uma dúvida. Então, antes de você me criticar, saiba que eu estou autorizado pelo interlocutor. Ô, Jonas, quando tu fala em teologia pública e teologia política, na minha cabeça de leigo, eu entendo como coisas muito sinônimas. São parecidas, e é muito fácil a gente confundir uma coisa com a outra, né? Inclusive tem um livro de edições da Nova que foi publicado relativamente recente, que é o Pastor como Teólogo Público, né, recuperando uma visão perdida, que eu acho que a gente conversou sobre esse livro. Sim, é do Van Hooser, não é? Exato, do Van Hooser e do Frege. Nesse livro, o Van Hooser tem um capítulo onde ele traça essa distinção mais precisa entre teologia política e teologia pública. Mas eu diria que a teologia pública, ela não necessariamente trata das questões políticas, ela não pode ser reduzida a uma mera discussão sobre política. Boa. Ela, diferente da teologia política, que é mais circunscrita à questão política, à questão, sobretudo, do poder, a discussão filosófica do poder, a discussão teológica do poder, a teologia pública, ela está mais preocupada com a tarefa da teologia na esfera pública e não necessariamente na esfera política ou no contexto político, né? Então aí é a ideia de uma teologia que responde a questões que são feitas no contexto da esfera pública, né? E que tem uma gama de discussão que não envolve apenas questões de ordem política, mas questões de ordem econômica, questões de ordem científica, questões de ordem estética, do direito, dos vários cenários de discussão, de pensamento e de produção do espírito humano. Então, teologia pública, ela talvez seja melhor entendida como uma prática teológica bem ampla e que não se restringe aos domésticos da fé. Enquanto a teologia política, ela é circunscrita ao debate que gira em torno da questão do poder, da administração do poder. E por isso, teologia política se distinguiria nesses termos de teologia pública. Muito bom. Mas por que a gente confunde uma coisa com a outra? Naturalmente, né? Porque o teólogo público inevitavelmente vai lidar com questões políticas, vai lidar, por exemplo, com teologia política. Mas nem todo teólogo público lidará necessariamente com teologia política, né? Ele vai lidar com outras questões da arena pública e que não envolve meramente a questão do poder ou teórica do poder. Né? E aí? E o problema? A questão que o Leeman traça nesse livro é muito mais uma questão de ordem relacionada à questão do poder do que propriamente a discussão
da teologia na esfera pública. É a discussão que gira em torno daquela metáfora que se constitui a partir das Escrituras, né, e se consolida na tradição da igreja desde a patrística, a Idade Média até os nossos dias, na figura da espada de um lado e das chaves do outro. A espada representando o poder político, né, do Estado, e as chaves do reino representando o poder espiritual da igreja. Né? Então, em geral, essas duas metáforas acabam sendo usadas para explicar que tanto a igreja ou a religião, nesse sentido, né, como o Estado, né, eles possuem poder e autoridade, né, designados por Deus, dados por Deus. Então, cada uma dessas instituições, elas possuem, portanto, poder e autoridade, e não devem ser estes poderes e autoridades confundidos em nenhuma instância. Então, em tese, a partir desse cenário se constitui um problema, que não é da ordem das instituições, da confusão das instituições meramente. Né? Qual é a relação entre igreja e Estado? É uma relação de justaposição, de separação, de parcialidade, culto à exclusão, ou, além disso, há uma discussão sobre o discurso na arena política, o discurso se ele pode ou deve ser circunscrito mediante as jurisdições, né, do Estado ou da igreja, ao ponto do discurso na igreja ele ter uma linguagem que não pode ser a mesma linguagem que é usada na jurisdição do Estado, por exemplo, como se fossem dois países com duas línguas diferentes e que, portanto, eu tenho que aprender a falar essas duas línguas de forma separada, com dois discursos absolutamente distintos, ou há uma interpenetração desses discursos. Ou seja, esse é o grande problema que o Leaman vai levantar ao perceber que a discussão não é só uma discussão que envolve a separação entre igreja e Estado, mas é uma discussão hermenêutica, sobretudo. É uma discussão que envolve uma espécie de hegemonia de uma hermenêutica que ele vai chamar de iluminista e liberal, nesse sentido, né? Pensando liberal aqui, só para já deixar mais claro, como aqueles movimentos que surgem na modernidade, sobretudo dentro daquela discussão dos contratualistas, né? Tem que pensar em Thomas Hobbes, tem que pensar no próprio Rousseau, John Locke, toda aquela discussão que gira em torno do estado de natureza do ser humano, a sua vida em sociedade, o papel do Estado e etc. Então, o que o Leaman notou é que essa hermenêutica iluminista e de forte influência liberal marcou as revoluções democráticas do século XVIII de uma tal forma que ela acabou se tornando uma hermenêutica quase que absoluta e quase que justaposta a uma compreensão do que seria a hermenêutica bíblica. Então, qual seria a acusação feita, né? A acusação que o Leaman faz é de que cristãos têm usado essa hermenêutica iluminista liberal justamente para defender a liberdade religiosa no contexto democrático. Então, se recorre a uma hermenêutica que não é bíblica, mas a uma hermenêutica que, por sua natureza, o Leaman identifica como uma hermenêutica dualista. Não porque separa a igreja do Estado, porque a separação entre igreja e Estado, Bibo, ele entende que é uma separação dual, é da ordem da dualidade, portanto, da ordem das realidades. Então a gente precisa distinguir duas palavras importantes. Uma é a dualidade, a outra é o dualismo. Né? Dualismo é uma visão de mundo. Pensa que o dualismo é uma cosmovisão como uma religião, por exemplo, né? Como uma ideologia. A dualidade é da natureza, digamos assim, criacional. Existe luz e trevas, bem e mal, não é forte e fraco. Então, isso é dualidade, da ordem criacional. São dualidades. E se distingue do dualismo? O dualismo, ele não é uma marca da realidade, entendeu? Mas é uma interpretação da realidade. Então, quando você diz assim, que existe o bem e o mal, e que são poderes coiguais, você não tem aí dualidade, você não tem apenas uma dualidade, você tem aí um dualismo, uma visão que interpreta essa dualidade.
Um antagonismo, poderia colocar assim? Não necessariamente. Deixa eu te dar um outro exemplo. O cristianismo tradicional, não é? Ele tem uma visão da dualidade bem e mal que não é dualista. Eu vou explicar. Você lembra que Agostinho... Espera que agora o Tico acordou. O Teco estava acordado, agora o Tico... Peraí, gente, precisa de mais um aqui, vamos lá. Imagina que quando Agostinho ele se converte, uma das crenças que mais impactou ele foi o dualismo. Se você lê, por exemplo, o C.S. Lewis, lá no Cristianismo Puro e Simples, ele vai dizer com todas as letras. Depois do cristianismo, o dualismo, para o Lewis, é a crença que para ele faz mais sentido, inclusive mais sentido do que o ateísmo. Então, o dualismo não pode ser confundido com o cristianismo, mas o dualismo se parece muito. Por isso que Agostinho, voltando a ele, que era um dualista, um maniqueísta, na sua conversão ele entende que o mundo não entende essa dualidade do bem e do mal, e não pode ser entendido como uma visão dualista, no sentido de que o mal é um poder coigual ao poder de Deus. Tipo duas realidades distintas. Dois poderes coiguais, que ora um vence, ora outro perde. Então, imagine aquela ideia de que Deus e Satanás, eles são poderes coiguais, estão lutando um contra o outro como se fossem inimigos coiguais, né? Mas não, Satanás, na visão cristã de mundo, ele é um anjo mau, inferior a Deus na hierarquia dos seres, se a gente pudesse usar esses termos, né? E, portanto, não existe uma batalha coigual entre Deus e Satanás. Satanás, ele não vai, numa batalha com Deus, fazer Deus sangrar, entende? Então, nesses termos, a batalha de Satanás com Deus é uma batalha em que Satanás não tem a menor chance de vencer. Por quê? Não é um poder coigual. Então, isso precisa ficar claro, porque existem dualidades, por exemplo, o bem e o mal. O maniqueísmo entende a dualidade de um jeito dualista. O cristianismo não entende a relação da batalha entre Deus e Satanás por um viés dualista. Ele não é dualista nesses termos, porque ele entende que o poder de Deus é soberano sobre todas as coisas, e o poder de Deus é superior ao poder de todos os seres. É isso que caracteriza, por exemplo, a onipotência divina. Isso ajuda, essa sua pergunta, e ajuda a gente a esclarecer esse problema que o Leaman está levantando. Porque o que ele não está querendo negar, ele não está querendo negar a dualidade, por exemplo, igreja e Estado. O que ele está questionando é a hermenêutica que se usou para relacionar ambas as instituições e demarcar, por exemplo, os discursos. Então, o que ele entende? Que não se pode justapor igreja e Estado. Igreja e Estado são separados, e a discussão dele não está nos termos dessa dualidade. Ele não quer rejeitar ou negar essa dualidade, mas o que ele quer é propor a troca de uma hermenêutica de cunho iluminista e liberal por uma hermenêutica bíblica. Ele entende que a hermenêutica iluminista liberal, que muitos cristãos usaram para defender a liberdade religiosa, ela pressupõe um equívoco. E que equívoco é esse? O equívoco de que a dualidade das instituições igreja e Estado, ela se mantém na ordem do discurso político e religioso. Ou seja, é aqui nesse âmbito da discussão que a hermenêutica iluminista liberal defende aquela leitura da neutralidade no discurso político, no discurso dentro da esfera do Estado, dentro da jurisdição do Estado, como se o Estado fosse capaz de discutir as questões de forma neutra, sem nenhuma influência no seu discurso do ponto de vista religioso. Como se na esfera política a religião não pudesse ser uma crença que teria o seu papel na discussão política e teria o seu papel na discussão dentro da esfera política. É um negócio que ninguém se mete na regência do outro, mais ou menos isso, né? Tu não se mete aí, eu não me meto aí, cada um cuida do seu papel, mais ou menos isso? Isso, e o que o Leaman diz, que dessa posição a gente adotou o seguinte: quando estamos falando em política não podemos falar em Deus, quando estamos na igreja não podemos falar sobre política. E o que o Leaman está dizendo é que não é assim. A separação entre igreja e Estado não torna as pessoas
pessoas na esfera política imunes à influência religiosa e nem na esfera religiosa imunes à influência política. E por que houve essas... Eu sei que não estava na pauta, Jonas, eu sei que tu entende do assunto. E, cara, por que a hermenêutica iluminista, por assim dizer, ela fez essa separação, né? Porque se a gente para pensar num regime de cristandade, por exemplo, até Lutero, era bem misturado, por assim dizer, ou talvez não havia esse dualismo. E por que houve esse rompimento, né? Porque, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, cara, igreja e Estado não, mano, não mistura as coisas. Eu já disse isso, né? Não podemos misturar as coisas, sabe? E por quê? Por que aconteceu isso? Bom, a sua pergunta é muito boa, primeiro para mostrar que eu estou me esforçando aqui, não para dar a minha posição, mas para expor com o máximo de honestidade possível a posição do Lima. Segundo, a sua pergunta é importante porque ela ajuda a gente a compreender melhor o problema do Lima, que não é dissolver essa crença de que deve, para a saúde tanto do Estado e da Igreja, manter-se essa separação das instituições. O Estado tem a sua própria jurisdição, tem as suas próprias competências e tem um uso de poder e autoridade que é dado por Deus e que só compete ao Estado. A Igreja não pode meter a mão na espada e nem o Estado pode meter a mão na chave da Igreja. Então, essa separação ela é mantida, essas jurisdições devem ser mantidas, a Igreja não deve se meter nas coisas do Estado e o Estado não deve se meter nas coisas da Igreja. Ponto. Até aqui, o Lima está de acordo com essa maneira de pensar a discussão da separação entre Igreja e Estado. O que ele está propondo é que, na discussão da defesa dessa separação, muitos cristãos, e ele está dizendo, com boa fé, tentando manter essa separação entre Igreja e Estado, deixou escapar pelos dedos o fato de que a separação entre Igreja e Estado não implica que as crenças religiosas joguem papel fundamental na discussão dentro da jurisdição estatal ou do Estado, e na jurisdição que diz respeito à Igreja. Então, o que isso significa? Significa que as pessoas, elas têm uma visão de mundo que é regada pela crença religiosa, fundamentada em crença religiosa, e que não existem visões de mundo neutras à questão religiosa. Então, o que o Lima está querendo dizer é que, por um lado, o Estado, a esfera ou a jurisdição do Estado deve ser a única que tem o poder da espada, mas isso não significa que, nesse contexto, as pessoas que têm crenças religiosas não possam manifestar a sua opinião política influenciada por suas crenças religiosas. Boa parte dessa hermenêutica iluminista liberal, talvez ela, por sua própria natureza, seja antirreligiosa, e esse é o terceiro ponto que eu acho que diz respeito à sua questão, que faz com que a sua questão seja tão importante, que elucida a razão de ser dessa hermenêutica iluminista liberal, como o Lima gosta de chamar, ou ele tem chamado, né? É essa postura antirreligiosa como uma defesa que essa hermenêutica achou que estava fazendo da separação entre Igreja e Estado, separando, inclusive, o discurso. Só que mesmo quando você pega um tratado, né, de teoria geral do Estado, sei lá, pega o Tratado de Hobbes, ou pega o Tratado do próprio Rousseau, né, quando eles vão falar sobre o contrato social, vão falar sobre o Estado, Hobbes vai falar sobre o Leviatã, e ambos vão falar sobre o Estado e natureza, etc. Ambos, em especial Thomas Hobbes, né, eles têm a metade do tratado do Leviatã é um tratado de teologia bíblica, de discussão bíblica, de interpretação bíblica. Então, me parece que o o Lima quer mostrar é que essa separação entre Igreja e Estado para garantir a liberdade religiosa, para que a Igreja seja livre, cerceou os cristãos de trabalharem politicamente as questões de ordem política com uma hermenêutica bíblica. Em outras palavras, na esfera política, porque os cristãos separaram isso, em vez de usarem uma hermenêutica bíblica para discutir questões políticas, eles passaram a aderir
uma hermenêutica de neutralidade na esfera política, ou seja, é como se o cristão tivesse que deixar de ser cristão, porque agora ele está na jurisdição do Estado e ele não pode manifestar a sua opinião, a sua crença religiosa, que é mais ou menos, Bibo, aquilo que acontece no reino da ciência também. A gente fala isso em apologética, né? A gente tratou já isso em questões apologéticas. O menino que é crente, está estudando na igreja, está na universidade, mas é crente, frequenta a igreja, mas que domingo ele professa a sua fé em Jesus Cristo, tem uma leitura do mundo bíblico, etc., mas na segunda-feira ele adota um ateísmo para poder sobreviver no mundo das ciências, para poder sobreviver na universidade. Então ele tem um ateísmo bastante pragmático para ele não poder entrar em situações de conflito na esfera acadêmica, na esfera da universidade. Então esse mesmo problema que os universitários enfrentam no contexto da academia, salvo as devidas proporções, é a discussão que o Leaman está dizendo aqui. Por que eu preciso deixar de ser cristão, ou qualquer outra pessoa que tem a sua religião, precisa deixar de lado a sua religião para, na esfera do Estado, dar opiniões objetivas, digamos, desses termos, né, neutras, né? Essa imparcialidade dentro dessa perspectiva, dentro dessa hermenêutica que o Leaman está tentando mostrar que é ruim e que é nociva para cristãos. Tá? Jonas, só essa tua fala aí, daquilo que eu entendi, é bom que eu vou poder ouvir o podcast depois, editado e tal, vai ter muita... Porque assim, essa relação igreja e Estado levanta muitas perguntas. Eu não sei nem se caberia aqui a ideia do Estado laico, a gente discutir isso aqui, se caberia. Claro que cabe, e essa discussão é muito interessante, porque a laicidade do Estado não pode ser entendida como a hermenêutica iluminista liberal entendia, que o Estado é neutro. O Estado, mesmo ele tendo uma hermenêutica religiosa, o que garante a laicidade dele é a manutenção da pluralidade de visões de mundo e a defesa contra totalitarismos. Quando o Estado garante que todas as visões de mundo e religiões, ideologias podem ser representadas na esfera pública, pode ter a sua representatividade, a sua expressão, a sua liberdade na esfera pública, desde que essa liberdade não implique em totalitarismo, a dissolução de todas as outras opiniões para que haja uma manutenção de uma única ideia, de um único pensamento, você está diante da defesa de um Estado laico. A laicidade não é a defesa de um Estado que se diz assim, eu não sou religioso, no sentido de não ter opinião religiosa. Não, o que o Leaman tenta dizer é de que o Estado detém o poder da espada, que é um poder diferente do da igreja, e que a esfera do Estado não é a esfera da igreja, de que o Estado lida com pluralidade, de que o Estado lida com a diversidade, e ele vai manter essa pluralidade contra toda e qualquer manifestação que dissolva, que destrua essa pluralidade. Ou seja, um Estado laico, quando ele é forte, Bibo, não é porque ele é neutro, mas é porque ele é capaz de ter em si mecanismos de restrição e de defesa contra, por exemplo, os totalitarismos. Então, quando a gente estuda a Alemanha nazista, o Estado alemão, pressupondo que ele era laico, nesses termos, né, a gente não pode dizer isso, né, mas pressupondo a defesa dessa laicidade, teria falhado nesses termos, porque não conseguiu resistir, por exemplo, ter mecanismos de resistência contra um totalitarismo, contra uma ideologia de visão única, de uma única visão de mundo que dissolve toda a pluralidade. O que Hitler fez foi exatamente isso. Quando ele ascendeu ao poder, a primeira coisa que ele fez foi dissolver a pluralidade partidária. Você não tem mais partidos no plural, você tem nacional-socialismo e ponto final. Então, o Estado laico, mesmo que ele seja um Estado que tenha a sua manifestação, a sua opinião e os seus princípios religiosos ali contidos, né, na sua lei, na sua maneira de lidar com as pluralidades, isso não é essa manifestação da religiosidade do Estado que vai caracterizar o Estado como não laico, entendeu? A laicidade pode ser mantida por um Estado que, nas suas leis, no seu pronunciamento, na sua maneira de lidar com as questões públicas, tem, mesmo assim, uma visão
de mundo religiosa. Porque o que não se defende é a neutralidade do Estado. O Estado, que a gente está aqui falando que é quase uma abstração, né? Parece um ente, e essa é uma outra discussão muito interessante, mas o Estado aqui entendendo como toda instituição, e toda instituição, como vai dizer o Lima, ela tem uma visão de mundo. Então o Estado, ele não pode ser neutro, mas ele pode ser laico. Entendi. Jonas, a gente tá pra gente ir caminhando já, pensando já na curva, né? Obviamente que a gente tá passando aqui, tá sobrevoando, porque aí eu já queria te perguntar sobre o choque de cosmovisões, em que sentido? Beleza, tem essa laicidade, você tem o Estado, então, preserva essa pluralidade de cosmovisões, mas o Leaman tem uma proposta aqui, onde ele contrapõe a espada e a questão da chave, né? O Estado com a espada, a igreja com as chaves. Obviamente que o Leaman vai falar de uma perspectiva pactual, bíblica, e aí como é que fica essa ideia do Leaman dentro dessa pluralidade que o Estado deve preservar? Não sei se eu me fiz claro, porque eu dei um corte muito grande na nossa pauta aqui, mas pra gente poder caminhar pra isso, assim, Jonas, porque o Leaman parte de uma cosmovisão cristã, de uma apologética, que eu não sei falar o nome, é pressuposicionalista. Ó, o Jonas fala em línguas e vocês aí achando que o cara não é carismático, né? Então, assim, essa apologética, se eu entendi, né, que ele parte desse tipo de apologética, ou seja, ele parte do campo do que a Bíblia ensina. Então, como é que eu entendo essa questão da espada e das chaves? Por quê? Porque a perspectiva do Leaman é de uma perspectiva cristã. Como é que isso se aplica na prática, né? A solução que o Leaman vai aplicando para essa hermenêutica, que não é bíblica, mas é liberal, por assim dizer. E, gente, no livro ele gasta capítulos inteiros explicando isso, tá? Mais uma vez, pensando esse liberal não como o liberal da teologia, né, o liberalismo teológico, mas o liberal dentro da política e da economia, sobretudo política. Sim, né? E essa ideia de separação mesmo, né? Ó, você cuida disso aqui, eu cuido aqui, a gente não se... Sim. Meio que essa ideia de um não se mete na... Qual é a proposta do Leaman para essa tensão, né? Óbvio que a proposta dele é trocar essa hermenêutica iluminista e liberal, dizer assim, cristãos, vocês não precisam, para defender a liberdade religiosa, usar os princípios de neutralidade, os princípios hermenêuticos iluministas e liberais. Vocês podem usar uma hermenêutica bíblica que sustenta a separação entre igreja e o Estado, mas ao mesmo tempo afirma a liberdade que o cristão tem de dar a sua opinião na arena pública, na arena política, nas discussões políticas. Então, qual é a proposta dele? Em primeiro lugar, o que ele propõe? Ele propõe uma maneira de a gente não apenas ouvir o que o Kuyper dizia, né? Que não há um centímetro quadrado da existência humana que Cristo não seja Senhor, né? Entendendo que com essa afirmação, Bibo, a gente quebra o dualismo, você concorda? Não existe mais a esfera pública como a esfera do demônio e a esfera privada, religiosa, como a esfera de Deus. Então, a igreja, o reino de Deus, é o lado bom e o outro é o lado mal, no sentido de terem, por exemplo, dois mundos nesse sentido tão radicalmente separados e com poderes coiguais nesses termos, né? Então, o que o Leaman está, em primeiro lugar, mostrando que não há isso. Ele concorda com Kuyper de que todo o mundo, toda a existência humana, não é, deve sua submissão a Cristo. O problema é que o Leaman entende que esta afirmação não é religiosa apenas, mas ela também é política. Quando um crente diz que Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor de tudo, esta afirmação ela é tanto religiosa como política. Ao afirmar isso, um crente não está confundindo as esferas, mas um crente está dizendo que Cristo é Senhor de todas as esferas. Ele não está confundindo as esferas, ele não está misturando as jurisdições e dizendo que elas devem ser confundidas ao ponto de essa confusão ser legitimada. Pelo contrário, a separação deve ser mantida, as jurisdições e as esferas devem ser mantidas, mas o que deve ser dito é que Cristo é o Senhor de tudo isso. Até aí o Leaman está de acordo com os kuyperianos. O problema que o Leaman vai levar para os kuyperianos é o seguinte: tá, como isso fica na prática? É bonito demais falar que não há um centímetro quadrado da existência humana que Cristo seja Senhor, mas o que isso significa no mundo da vida? O que isso significa nas relações? Então, o que o Leaman sentiu falta na discussão, sobretudo recente, dos kuyperianos, é um movimento de expressão mais prática do que significa nas relações
entre igreja e Estado essa afirmação de que Cristo é Senhor. Porque parece que nessas discussões dos neocaiperianos, se eu entendi bem aqui o Leaman, parece que o papel da igreja local não fica claro, né? E o Leaman valoriza, né, e ressalta a ideia da igreja local. Peguei mais ou menos a ideia? Eu acho que eu preciso fazer uma precisão aí no que você falou, Biro. Manda. Não é que os caipirianos não saibam do papel da igreja local, pelo contrário, sabem muito. Uhum. Eles entendem bem as esferas. Não é isso que o Leaman está criticando neles. Pelo contrário, o Leaman está no mesmo lado deles nesse sentido. O que o Leaman está dizendo é o que significa essa proclamação de que Jesus Cristo é Senhor nas relações entre igreja e Estado. A separação está entendida, as esferas, né, com a sua própria soberania estão sendo defendidas, né, a sua jurisdição, sua autarquia está sendo ali defendida por Leaman também. O que ele está perguntando é o que significa então dizer que Jesus é Senhor em todos os centímetros quadrados da existência humana. Então, qual é a relação desse discurso do cristão quando ele está nas demais esferas da vida humana? Então, eu acho legítima a pergunta dele, porque é uma pergunta que é como se ele estivesse dizendo assim, tá, eu concordo com os caipirianos, vamos dar o próximo passo do que isso significa, para que a gente não fique só dizendo que Jesus é Senhor de tudo, mas o que significa dizer que ele é Senhor? Óbvio que o Leaman não defenderia de forma alguma que afirmar que Jesus Cristo é Senhor de todas as esferas é fazer muitas vezes o papel, às vezes vexatório, que muitos parlamentares, eu não diria todos, porque isso seria um pecado da minha parte, mas muitos parlamentares fazem, e que se dizem evangélicos, fazem na esfera política, né? E que usam as suas atribuições religiosas para outros fins que não são aqueles da jurisdição política. E isso aí é complicado demais. É um vespeiro hoje, é muito difícil a gente tratar dessas questões hoje com sensibilidade e com agudeza de análise, né? Mas o Leaman, ele não está dizendo que, e nem está avalizando que crentes devem simplesmente falar na esfera política como eles falam na igreja. Não, o que ele está dizendo de que na esfera política o crente tem que saber que ele está numa outra esfera, que não se confunde com a esfera da igreja, mas que ele não precisa abordar as liberdades religiosas e nem a defesa da democracia, né, usando as bases e os argumentos da hermenêutica da neutralidade ou essa hermenêutica iluminista liberal que ele se refere, de que é possível os cristãos atuarem na esfera política usando a hermenêutica bíblica. É por isso que a solução dele é apresentar não só argumentos do ponto de vista da epistemologia, que é a teoria do conhecimento, da ontologia, que é a questão da realidade, do real, mas da questão hermenêutica, de como a gente interpreta a realidade. Então, nesses termos, a proposta do Leaman é como a gente dá esse passo para não somente dizer que Jesus é Senhor, mas entender as implicações dessa proclamação de que Cristo é Senhor de toda a esfera humana nas esferas humanas. Então, para isso, eu acho que ele apresenta, em primeiro lugar, uma concepção de igreja muito interessante, que é a concepção da igreja como embaixada do governo de Cristo. Essa concepção ela é importante porque faz com que Leaman entenda, em primeiro lugar, que Jesus Cristo é Senhor, é uma afirmação política de que um cristão, quando está ali dizendo na sua igreja que Jesus é Senhor, ou que está cantando ó Rei das Nações, né? Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que aquilo ali não é poesia, né? Tem muita gente que acha que aquilo é poesia. Cara, esse é o ponto, porque eu vou dizer pra ti assim, que às vezes eu leio muito de forma poética, e aí lendo um pouco o Leaman, cara, não, ele leva isso a consequências políticas, maravilhoso. Exato, que significa nada mais, nada menos de que o cristão deve atuar na esfera pública respeitando o rei nas atribuições que são dadas ao rei terreno, mas não respeitando o rei nas atribuições que é dada apenas ao rei dos reis. Então, essa discussão ela precisa ser travada de uma tal forma que a gente entenda, inclusive, que ela nos dá respaldo para protestar contra reis injustos, inclusive. É interessante como essa posição, ela nos dá, inclusive, não só o direito, mas ela nos chama ao dever
dever de não nos curvarmos diante de um rei que nos pede aquilo que só o Rei dos Reis pode pedir. Então, para lembrar de 1 Pedro, um cristão deve se submeter, deve honrar o rei, mas ele não deve honrar o rei desonrando o Rei dos Reis. Isso. Então, o que o Leaman tenta mostrar é que quando você compreende a igreja como uma embaixada do governo de Cristo, a primeira coisa que você tem que entender é de que a igreja de Cristo Jesus não possui o mesmo princípio de neutralidade que o Estado. Porque se você interpreta pela hermenêutica iluminista, liberal, que o Estado é neutro, por que você não interpreta que a igreja também deveria ser neutra, uma vez que ela é do governo do Senhor das Nações, o Rei das Nações? Aí Leaman traz o problema para a igreja, dizendo: é por isso que a igreja ela não pode ser confundida com o Estado, é por isso que a igreja ela não tem que dizer assim: qual que é o partido político que mais corresponde com a igreja para que a igreja possa ser então esse partido, essa ideologia. A igreja ela não pode abraçar uma hermenêutica e um partido político, ela não pode abraçar uma corrente política por uma única razão, Bibo. Ela não é puramente religiosa, assim como o Estado não é puramente político. Assim como o Estado não é puramente político, mas é também religioso, a igreja não é puramente religiosa, mas ela também é política. Ela afirma o senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos e o reinado de Cristo sobre tudo e sobre todos. Então, nesses termos, a igreja ela também é uma posição política, só que dentro da sua esfera de atuação, ela presta contas da chave que lhe compete, do poder que lhe compete a Cristo. Ela não se submete nesses termos a um Estado que quer usar as chaves. Todas as vezes que o Estado usa o poder das chaves, a igreja tem o direito de desobedecer o Estado. Assim como a igreja não pode usar o poder da espada. Ela não pode fazer com as pessoas o que o Estado tem o poder de fazer. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, Jonas, essa diferença entre chaves e espadas. O que ele quer dizer com espada, o que ele quer dizer com chaves? A espada é a manifestação da violência, né? É a legitimação da violência pelo Estado para a manutenção da justiça. Então é o exercício da força para que os maus sejam punidos, para que a justiça seja mantida. Então não é sabe quando um grupo de justiceiros se reúne para fazer justiça com as próprias mãos? Então Deus não deu para esses grupos, ainda que eles estejam fazendo justiça com as próprias mãos, né, e seja do ponto de vista do senso de justiça que as pessoas têm, eles têm toda a razão de ser para fazer o que fazem, eles não têm esse poder. O poder das chaves não foi dada para uma quadrilha ou para uma gangue de justiceiros fazerem justiça com as próprias mãos. Esse poder é dado ao Estado. Todas as vezes que o Estado usa de forma desmedida, de forma desastrosa, ele está usando de forma indevida o poder que lhe foi dado. Mas é ao Estado que é dado o poder para cessar a violência do homem mau, para cessar as injustiças. Então, é nesse sentido que o Estado tem o poder de manter a ordem, de manter a paz. Por meio da espada. Exato. A igreja não tem esse poder, a igreja não tem esse direito. A igreja não pode fazer justiça com as próprias mãos, ela não é justiceira, ela não está aqui para julgar no tribunal do Estado com os poderes que o Estado possui. Ela tem uma outra jurisdição e um outro tribunal. E o tribunal da igreja, diferente do tribunal do Estado, é um tribunal que julga crentes. Já o tribunal do Estado é um tribunal que não julga somente crentes, mas julga crentes e não crentes, porque recebeu a autoridade de Deus e poder de Deus para isso. Então, o que o Leaman mostra é que a igreja, sendo respeitada em sua natureza como embaixada do reino de Deus, ou seja, ela está em todas as nações sem se confundir com nenhuma dessas nações. Então, por isso, a igreja brasileira não deve ser entendida como uma outra igreja em relação à igreja, não é, canadense e à igreja moçambicana. Não é? As três igrejas, não é, digamos assim, são embaixadas do reino de Cristo, de uma só igreja,
Então aí a gente entende o valor da catolicidade nesses termos na nossa discussão. A importância de a gente entender a Igreja de Cristo como una. E entender a importância que a Igreja de Cristo tem em todas as nações como embaixada, como representante do reino de Deus. Uma denominação não pode trazer sobre si a responsabilidade de ser ela a portadora da representatividade do reino de Deus no mundo. Ela não pode ser a Igreja Universal do reino de Deus. Ai. Cara, fundamental. E quero interromper rapidamente este podcast que estamos gravando com o Jonas Madureira. Eu sei, a sua cabeça está fervendo porque o Jonas Madureira é top, eu sei. Mas eu preciso dizer o seguinte para você. O 12º Congresso de Teologia Vida Nova, que vai acontecer agora, 22 a 26 de março de 2021, ele será totalmente online. Infelizmente, não teremos presencialmente, como é muito bom o Congresso Vida Nova. Olha, daqui a 2 anos, quando acontecer novamente, vai. Guarda uma grana e vai, porque é muito bom o Congresso Vida Nova. Gente, 22 a 26 de março, evento totalmente online, as inscrições estão abertas. E o tema, o resgate da eclesiologia, preparando a igreja para os desafios contemporâneos. Olha, muita gente boa palestrando. Internacionalmente, Greg Ellison, Robert Cannon, e aí Jonas Madureira, Paulo Romero, Norma Braga, o Jean Marques Regina, cara, vai estar Luiz Saião, vai ter uma galera muito legal, Franklin Ferreira, quem mais vai estar aqui palestrando? E o Thiago Rafael Vieira. Então, uma galera muito legal falando sobre os desafios da igreja nesses tempos em que vivemos. Olha, vai ser um tema muito legal, totalmente online, então garanta sua participação no 12º Congresso de Teologia Vida Nova. O link para você se inscrever neste evento totalmente online está aqui na descrição deste BTcast. Jonas, para finaleira, qual a diferença da tese do Leeman, né, da proposta do Leeman, para outras propostas que de alguma forma falam dessa relação igreja, Estado, religião e política? Na tua opinião, qual é a contribuição do Leeman para essa discussão? Assim, tipo, onde está o diferencial do Leeman para essa discussão igreja, Estado, religião e política? Eu acho que ele traz todas as discussões mais importantes que a gente teve até então desses temas políticos, né, que envolvem igreja e Estado. Desde a ortodoxia radical com Milbank, né, O'Donovan também, né, e a gente pensa aí não só da ortodoxia radical, mas também aqueles que pensam a relação entre igreja e Estado pelo viés do Jürgen Moltmann, por exemplo, mas também trouxe a discussão os kaiperianos, trouxe para a discussão a proposta dos teonomistas, e ele tenta mostrar que ao mesmo tempo que ele está aliado, por exemplo, a kaiperianos quando eles dizem que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos, de que é necessário ir adiante, ir além. A gente não pode ficar só nessa afirmação, a gente precisa dar um passo e entender como se aplica essa proclamação de que Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis, diante dessa soberania das esferas. Já na relação, por exemplo, com os teonomistas, ele vai discordar daquela justaposição que existe entre igreja e Estado, ele vai apresentar nesses termos, né? Mas ele vai se distinguir não pela meramente separação entre igreja e Estado que ele sustenta, isso já tira do Leeman toda a acusação de teonomista, por exemplo, ou de aproximação do teonomismo, mas o que ele quer mostrar é que existe uma sobreposição de lentes. Veja, não é a lente da igreja e a lente do Estado, é a lente da política e a lente da religião. Elas estão uma sobre a outra, entre aqueles que estão atuando na esfera política e na esfera religiosa, entendeu? Então essa é a defesa dele. Para isso, ele vai propor uma hermenêutica bíblica centrada em 2 doutrinas importantes, em 2 pressupostos importantes. Como ele é um pressuposicionalista, ele entende que, em primeiro lugar, a doutrina principal que deve marcar essa leitura do senhorio de Cristo
é aquela baseada na teologia das alianças, não é? E ele vai se aproximar bastante ao aliancismo, tal como é interpretado por Stephen Wellum. A gente vai lançar um livro por Edições Vida Nova, que já apresenta essa visão do Stephen Wellum sobre o aliancismo que ele propõe. Então ele parte dessa noção de que é preciso recuperar uma teologia federativa, uma teologia pactual, e que mostra que Deus, nas alianças, nos pactos que ele fez com a humanidade, ele estabeleceu uma relação não dualista, mas total. Então, recuperar a teologia da aliança para essa hermenêutica é dizer para o cristão que ele não precisa adotar a neutralidade, o princípio de neutralidade, para defender a liberdade religiosa, de que a teologia da aliança pressupõe a pluralidade, pressupõe a defesa, inclusive, dessa pluralidade por cristãos. Os cristãos não precisam adotar uma hermenêutica iluminista e liberal para defender as pluralidades. Por outro lado, ele vai sustentar contra aquilo que se tornou uma bandeira, né, basicamente contrária àquilo que ele vai defender, né, que era uma espécie de adeus à doutrina da justificação pela fé, como sendo uma doutrina importante para determinar o juízo que a igreja faz sobre quem é crente e quem não é crente. Então, por isso ele vai recuperar a doutrina da justificação pela fé, porque ele entende que sem essa doutrina, a igreja não pode exercer o poder das chaves, que não é outro senão o poder de dizer, de proclamar, não só que Jesus é Senhor, mas de reconhecer e avalizar aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, com base na confissão que Pedro fez a Jesus, dizendo: tu és o Cristo, e por isso Cristo deu a ele o poder das chaves, como aquela passagem de Mateus 16 explicita, e Mateus 28, 18 a 20, sobretudo, que fala da autoridade que Deus dá. Então ali o Lima ele vai recuperar essa doutrina da justificação como sendo um critério para a igreja, que é a eclésia, que é um termo político, que é o termo que não só os gregos usavam para falar sobre a assembleia no contexto político, mas que interpreta muito dessa perspectiva da igreja como um ordenamento que tem um poder dado pelo Rei dos Reis para discernir entre aqueles que são os filhos da aliança e aqueles que não são os filhos da aliança. Então, por isso, ser membro de uma igreja para o Lima é fazer parte dessa embaixada do reino de Deus, que confirma que você não é apenas um cidadão da cidade dos homens, mas também um cidadão da cidade dos céus, da cidade de Deus. Isso, ele fecha o argumento dele, provocando todos os especialistas em eclesiologia, né, principalmente do contexto protestante, sobretudo reformado, né, que a membresia ela não seria constituída apenas de membros, presbiterato e diaconato. Né? Então, membros e dois ofícios, presbiterato e diaconato. Mas o Lima faz uma defesa, e aí eu acho que, para quem gosta de eclesiologia, quem gosta do estudo teológico, quer ir a fundo, ele tem uma proposta provocativa. Eu não comprei essa visão, tá? Tô dizendo logo, cara, porque eu acho que ela tem... Antes que te acusem, né, Pois Jonas? Senão daqui a pouco estão achando que eu tô concordando com todos os pontos que o Lima diz. Eu tenho bastante concordância com muitas coisas que ele diz, mas, óbvio, a gente faz o exercício crítico, como todo mundo tem que fazer, né? Então, nesse ponto, eu acho que ele faz uma proposta bastante provocativa de transformar a membresia num ofício, né? Ele chega a dizer isso com todas as letras. Lá nesse livro, na questão das chaves, quando ele vai falar do poder que a igreja possui, que é o poder das chaves, ele diz com todas as letras: a igreja local não é uma associação voluntária, é um ofício. Ou seja, ao transmitir a visão de que a membresia é oficiosa, ele está transmitindo à membresia uma autoridade que a igreja tem. E ele se pauta nessa característica da membresia como ofício, na autoridade que ela tem de incluir e excluir aqueles que fazem parte da igreja local como embaixada do reino de Deus. Que é a leitura que ele faz de Mateus 16, 18 e depois o 28 até, né? Exatamente. Que a gente discutiu isso num dos podcasts sobre membresia. Isso, que é aquela ideia que ele vai
mostrar, dizendo que então, se os presbíteros são o ofício da liderança da igreja pelo ensino da palavra e os diáconos o ofício de liderança pelo serviço das mesas, a membresia é o ofício da liderança pela autoridade que ela tem de incluir, pelo poder das chaves, e excluir aqueles que fazem ou não parte da membresia. Eu acho que há muita coisa para se pensar a partir disso, e eu acho que isso torna o livro do Lehman super importante para quem gosta de estudar e pensar a natureza da igreja, não só a natureza política, mas a natureza da igreja como uma instituição. Eu acho que é um baita livro que precisa ser lido com atenção, com provocação. A leitura que o Lehman faz do Charles Taylor, da própria ortodoxia radical, e de tantos outros pensadores, é de uma riqueza, Bibo, impressionante. E eu acho que as palavras tanto do Van Hooser como do próprio Koizes sobre a obra do Lehman, eu endosso, eu entendo como eles que é uma obra que merece a nossa atenção e que não apenas apresenta soluções importantes, inteligentes, muito bíblicas, mas elas provocam o pensamento, não trazendo para a gente o mais do mesmo, como se fosse uma reprodução do século XVI em nossos dias, mas o entendimento de que existem princípios que a gente pode entendê-los na sua renovação conforme o espírito de época que vivemos, conforme o contexto que nós vivemos hoje. Então, eu acho que o livro do Lehman, ele é um livro provocativo, um livro que vai não só oferecer para a gente uma hermenêutica da discussão do papel da igreja e do Estado, não só na ordem do discurso, mas na ordem das ações, porque recupera não só a teologia bíblica das alianças, mas porque recupera também uma doutrina importante que é a doutrina da justificação, sem, contudo, usar a doutrina da justificação como camisa de força para subjugar as igrejas de Cristo espalhadas pelo mundo a uma só tradição dentro do universo tão rico que é o universo do cristianismo. Olha aí, gente, tá aí, ó. Inclusive, é fundamental pro livro a gente entender o que ele quer dizer com política, né? Porque na nossa cabeça já vem a ideia de política partidária e tal. E o primeiro capítulo é pra elucidar isso. Aliás, a introdução e o primeiro capítulo, não à toa, tá ali como introdução e primeiro capítulo, porque é fundamental pra ele desenvolver a tese dele lá no final, no capítulo 6. Gente, mais de 400 páginas, ele escreve muito bem o Lehman, tem uma clareza de pensamento, é gostoso de ler o Lehman, gostei muito de que li, e tá aí as palavras do Jonas Madureira: as chaves do reino, a natureza política da igreja como embaixada de Cristo, lançamento de edições Vida Nova. Jonas, obrigado pela tua presença aqui, meu irmão. Imagina, Bíblia, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é sempre um prazer a gente poder discutir sobre esses temas que são um convite ao pensamento. Eu acho que obras como a do Lehman são obras que tiram a gente do lugar comum e fazem a gente pensar os problemas num espectro muito maior do que aquele que a gente pensava ou costuma pensar, e só isso já é uma grande contribuição, fazer o povo de Deus pensar. Muito bom, muito bom. Gente, se você quiser adquirir o livro, o link está aqui na descrição deste podcast. Lembre-se, vai comprar na Amazon, compre pelo link do Bibotalk, ou procure aí na livraria mais próxima da sua cidade, da sua casa. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Valeu! Valeu! Este podcast